boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma terça-feira, em que a gente vai trazer temas diversos, geralmente ligados à espiritualidade ou à compreensão do mundo, como hoje, por exemplo, nós estamos arriscando, eu e o Pedro, já vou chamá-lo já já, e ele vai me ajudar numa conversa, num bate-papo, em que nós vamos conversar sobre uma questão que, embora tenha sido falada, estudada e discutida por filósofos desde a antiguidade, tem sido presente na nossa vida atual mais do que nunca. Então, eu vou chamar o Pedro aqui para a gente começar a nossa conversa. Eu estou esperando o Pedro entrar. Deixa eu ver se ele... Vamos ver se ele entra. Pedro? Boa noite, tá me ouvindo? Pedro, eu ainda não estou vendo você, tá? Seu vídeo tá fora. Mas enquanto Ué, isso eu que estou vendo, né? Tem bastante gente. Opa, agora Aí, foi? agora foi. Tudo Como é que bem? tá meu áudio? Tudo bem, e você? Tá ótimo, tudo bem, graças a Deus. Eu acho que eu vou colocar meu áudio também, meu fonezinho que eu esqueci. Ô Pedro, então, eu estou falando aqui pro pessoal que a gente está enveredando hoje por um caminho um pouquinho diferente do que a gente vem falando, né? Mas assim, Isso. a gente estava vendo, eu e você, a gente estava vendo uma palestra do Silvio de Almeida, né? O Silvio de Almeida, ele é um advogado, um filósofo e um professor universitário brasileiro. Hoje até ele está morando nos Estados Unidos, né? E ele é muito inteligente, ele é brilhante. E ele tem trazido, tem estudado. É interessante porque ele estuda através de Sartre, né? E ele tem estudado essa questão da necropolítica, não é? E isso é um Exato. tema muito instigante e nós vamos chegar lá. É aí que nós queremos chegar, né? De pensar na necropolítica, que é a política da morte. Mas quando nós assistimos essa palestra dele, a gente viajou, né, num pensamento bacana que vai fazer com que a gente compreenda, não necessariamente traga soluções, né, que não é por aí, mas levantar uma questão e tentar justamente fazer o que o Foucault propõe, que é de movimentar com o pensamento, trazer a imaginação para a gente sair do lugar, né? Para a gente se incomodar com algo e trazer uma saída, não é? O Foucault propõe Bom, uma ideia de uma praxis individual, né? sim. E então, vamos dar início à nossa conversa. E a primeira Vamos. coisa que É, nós vamos fazer. Antes da gente Aham, começar, só também falar que, assim, de vez em quando aqui tá dando umas pequenas travas na conexão. Eu acredito que até pela conexão do Instagram. Se alguma parte da minha fala ela falhar por algum momento, me avisa, por favor, que eu repito tá, qualquer coisa. muito bem. Então vamos lá. Vamos, vamos pensar nessa questão, antes da gente falar de necropolítica, né, na política da morte, vamos tentar fazer uma viagem no tempo e compreender a coisa a partir de conceitos anteriores, porque fica muito estranho, né? Quando a gente
até a palavra dá arrepio, né? Necropolítica, não Uma é? palavra feia. Então, é uma palavra feia. Mas a gente vai ter que digerir isso, a gente vai ter que compreender o que é isso que o Silvio de Almeida propõe a gente a pensar, não é? O que você acha? A gente até propõe essa certa viagem no tempo, assim, até que a gente não volta tanto, né? Sim, Mas é muito crucial entender os conceitos propostos por dois autores anteriores ao Achille Mbembe, né? Que foi quem cunhou o termo necropolítica, né? Mas o primeiro é sim, Foucault, com o conceito de biopoder e biopolítica, e o segundo é Giorgio Agamben, né? Com o conceito de estado de exceção e estado de sítio. A gente começa com o sim. Foucault, né? Foucault, ele foi o primeiro, Só, talvez um dos primeiros pensadores. Oi? é só para situar as pessoas que o Achille Mbembe é um filósofo camaronês, né? Africano, que está muito conhecido atualmente, justamente porque ele trouxe, ele que cunhou essa palavra de necropolítica, né? Tá. Então, E que a gente O consegue adequar Foucault, muito bem à nossa realidade, né? é, exatamente. Então, você estava falando do Foucault e eu te cortei, desculpa. Vamos lá. Não, então, é bom situar mesmo. Eu acabo esquecendo vou falando direto do conceito, esqueci de falar do autor. Foucault é um autor importantíssimo para o século XX, para a nossa virada do século agora. Ele não teve vivo no século XX, século XX, porque ele é Opa, um dos primeiros a propor uma certa historicidade das ideias, né? Em especial, ele é muito conhecido por fazer uma história da sexualidade e uma história da loucura, né? E sim, é muito engraçado que uma pensadora brasileira, a Margaret Hagon, né, que fala que quando ele propõe a ideia da história da loucura, as pessoas perguntaram para ele, mas como assim, loucura não tem história, né? E ele falou, tem. Né? E é isso, os conceitos eles têm história à medida que nós vamos caminhando pela sociedade, só que aquilo que a gente não percebe como ideologia é porque nós estamos imersos nessa ideologia, né? Então, o Foucault ele fala dessa ideia de biopoder e biopolítica, né? O biopoder seria nada mais nada menos do que essa ideia da administração da vida como uma forma de manifestação do poder, né? Ou seja, ele se manifesta no controle dos corpos, no controle da sexualidade, no controle do ir e vir das pessoas, né? E aí, quando a gente pensa nisso no contexto de política, o Foucault adequa isso para a ideia de biopolítica, né? Ou seja, como que as relações de poder elas se dão no âmbito das escolhas das condições de vida materiais, né? E abstratas também, né? Então, por exemplo, o Foucault, quando a gente pensa... Uhum. pode falar. Quando a De gente vez em quando dá pensa, um delay aqui, aí você me dá um fala quando delay, quiser. ué. Uhum. Eu estava querendo Mas pode falar. explicar, eu estava querendo explicar que o Foucault ele justamente observou essa passagem de uma sociedade para outra, né? Porque ele levantou conceitos justamente numa virada social dos anos 60 para os anos 70. Então, Isso. o, o poder anterior aos anos 70 era um poder que ele chamou, eu até anotei aqui, era um poder de cima para baixo, né? O Estado é que determinava o Estado determina e você obedece, né? Mas ele observou que a sociedade foi mudando, mas nem por isso o poder deixou de existir. Então, tudo se passa em torno do poder e do sujeito, né? Fazendo só um parêntese de que sujeito em francês, Foucault é um filósofo francês, né? Significa que é sujet, que é sujeição, né? Que eram súditos, os súditos dos reis eram chamados de sujet, né? Para nós, sujeito tem uma outra conotação. Para nós, o sujeito é mais ou menos um sinônimo de identidade, né? E o Foucault, então, ele propôs que a gente observasse que, embora a sociedade
é, tivesse mudado, o poder agora não era mais do Estado sobre o sujeito, mas agora ele chamou até de o homem flexível. Isso vai fazer toda a diferença na nossa compreensão da coisa. O que é o homem flexível? Ele até usou a metáfora da cobra, que é aquele homem que rasteja por entre as questões sociais. Então, a gente pensa que não existe mais o poder coercivo, já que o homem se diz livre para escolhas, né? Mas, na verdade, o poder ainda está permeando esse homem flexível, porque a sociedade passou a exigir que o sujeito flexível Ali, seja ó, comentado alguém, ali, ó, exatamente isso. Sociedade de vigilância passando para a sociedade de controle, exatamente. não é? Agora, o Uhum. homem está na obrigação de ser administrador de si mesmo, né? E Agora, internaliza boa agora parte dessas dinâmicas de coerção. exatamente. Porque a sociedade capitalista, né, de alguma forma, vai exigir que você seja produtivo. Então, Perfeito. vamos pensar, por exemplo, na questão do feminismo. As mulheres, então, queimaram os sutiãs nas praças, né? E o neoliberalismo vem e fala: é isso mesmo, mulheres. Vocês têm que ser livres mesmo, né? Afinal de contas, vocês são produtivas, vocês precisam dar lucro. Então, é um tipo de poder que não aparece, mas permeia toda a sociedade, né? E ele se encaixa perfeitamente com o conceito de comoditização, né, que é muito típico desse atual estágio do capitalismo, né, que transforma todas as coisas, inclusive nós mesmos, em produtos. Né? E ele casa perfeitamente com essa Sim, ideia da coerção sendo internalizada, né, e de nós nos determinarmos e, ao mesmo tempo, determinarmos o mundo e sermos determinados por ele, né, por essas formas coercitivas, muitas vezes subrepetícias, né, que não passam pela nossa percepção comum, mas continuamos sendo determinados das formas mais. Nós internalizamos a vigilância. Né? Então, essas relações elas se estabelecem num âmbito de poder mais amplo, como já era falado em muitos aspectos, né, antigamente, tanto pelas filosofias mais liberais, quanto por exemplo, vertente marxista, né, do pensamento social. E isso passa a ser analisado numa dimensão também individual, como é que isso é internalizado. E o advento do neoliberalismo, o qual o Foucault foi extremamente presciente, né? Ele escreve sobre o neoliberalismo antes do neoliberalismo começar a assumir as suas formas mais agressivas, né, de fato. sim, Como é que ele é exatamente dessa dinâmica, né, de tornar-se produto de si, de tornar-se o guarda de si, né, vigilante de si, e aí é, todas as relações de poder, elas passam por esse âmbito, na hora que ele chama isso de biopolítica, elas passam por esse âmbito das condições de reprodução da vida. Ou seja, a sim, gente determina qual bairro vai ter a melhor coleta de lixo, isso não é uma escolha por acaso, isso é uma escolha política, quem que vai ser sim, vacinado, quem que vai ter direito reprodutivo e quem que não vai, e por aí vai, né? E aí isso Foucault chamou de é, biopolítica, sim. ou seja, a manutenção da Você vida, vai, né? você vai ver até a arquitetura da cidade, ela é feita para segregar as pessoas, colocar cada um no seu quadrado, certo? Você tem as Perfeito. periferias, onde as pessoas são separadas das que detêm algum tipo de poder. É Então, um apartheid que não precisa ser oficializado. é, toda a sociedade vai ser, né, determinada por um poder que é mais ou menos invisível, e inclusive tem uma carinha muito boa que fala: não, você é forte, você pode, você deve procurar o seu destino, você é o gestor de si mesmo. Mas, na verdade, esse neoliberalismo está formando uma sociedade altamente competitiva, onde as pessoas se sentem escravizadas e elas têm que produzir. Tem que produzir. O dinheiro.
né, está acima de tudo. Nunca se falou tanto em custo-benefício. Então, as pessoas vão ter que produzir, elas vão ter que dar lucro, né? E como é que isso... fizeram um comentário ali pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre a teoria de controle do Agamben, né? A gente vai entrar nesse âmbito, especialmente na ideia de estado de exceção do Agamben, né? Mais Sim. amplamente, eu acho que eu não sou um grande conhecedor do Agamben, mas a gente tem que tocar nele para poder falar de Achille Mbembe, né? Necessariamente. Uhum. Isso. A gente pode passar adiante para o Agamben, então? Pode, pode. Eu já falei o que eu queria do Foucault. No final, eu quero falar mais de Foucault, porque ele faz umas propostas bacanas, né? Para Sim, eu acho que nós, a gente como tem que uma tocar nele. possível saída, né? Mas vamos falar do Uhum. Agamben, do estado de Então, exceção. isso cria justamente essa dinâmica de controle difusa, né? A gente está falando de um âmbito um pouco Uhum. mais individual, né, das possibilidades de reprodução da vida, mas que é um âmbito difuso exatamente porque assim o Estado passa, né, os poderes consolidados passam a dar essa atribuição muito mais para nós mesmos. Você vê que isso é feito por meio de... E aí eu me situo aqui em Althusser, né? Quando ele fala dos aparelhos de reprodução ideológica, né, o quanto que a gente não vê, por exemplo, a gente sendo cooptado pelo discurso de sucesso ou falha, naquela coisa bem hipercapitalista mesmo, de falar assim, não, não, eu consigo fazer tudo, independente das minhas condições, como se elas não existissem. Né? Todo sucesso é meu mérito e toda falha é minha culpa. Né? Uma introjeção praticamente de uma culpa quase cristã, né? Dentro Exato. de princípios absolutamente materiais. Né? E aí eu acho Uhum. que a gente entra num contexto bem interessante do Agamben, porque o Agamben ele parte também de uma sociedade, né, porque a gente está falando da virada do período do assim chamado período de ouro do capitalismo, né, que vai ali mais ou menos de final da Segunda Guerra Mundial até 73, mais ou É, menos, né? sim. E que assim, certos aspectos do Estado de Direito eles são pressupostos praticamente naturalizados, né? Só que o Agamben ele faz uma virada nisso que é muito interessante. Ele fala o seguinte: a ideia do Estado de Direito, ou seja, os meus direitos naturais enquanto ser humano, que eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso, por exemplo, à educação, eu tenho acesso ao direito de ir e vir, todas essas coisas elas só são possíveis de ser pensadas enquanto direitos naturais porque nós temos introjetado profundamente a ideia de que o Estado é capaz de desfazer essas coisas quando ele bem entende. Esse que é o princípio de soberania, né? Ou seja, para que o É. Estado seja uma instituição capaz de exercer esse tipo de poder, é necessário que esse Estado de Direito ele esteja aí como uma condição reversível. Então, isso vai acontecer muitas vezes por meio das forças coercitivas. Né? O que acontece quando uma população começa a protestar? Por exemplo, teoricamente, direito à greve e direito a protestos são direitos garantidos por Constituição. Isso não quer dizer que na prática isso vai funcionar dessa forma. Ora, a teoria, por exemplo, do realismo jurídico vai falar a mesma coisa. Né? Que a gente pode ter isso por escrito, dizendo que nós temos direito a isso e aquilo. No entanto, na hora que eu começar a exercer esse direito, será que ele vai ser exercido de forma universal da mesma maneira? E o Agamben ele faz um exemplo que é interessante porque ele começa de maneira extremamente óbvia. Os estados de exceção, eles começam de maneira óbvia nos regimes totalitários. E os exemplos mais historicamente visíveis que nós temos são o fascismo italiano e o nazismo alemão. Né? São duas formas diferentes de Uhum. fascismo. Né? Uhum. E são exemplos fáceis da gente ver porque a gente vê como é que a ruptura desse direito é feita. Né? No entanto, eu acho que o passo que o Agamben nos convida a fazer é mais interessante. Né? É falar que isso é uma condição óbvia, porque o que diz? O que justifica a existência do nazismo? A criação de um inimigo interno, na forma, por exemplo, dos judeus, dos imigrantes, dos homossexuais, dos comunistas, ou então de qualquer pessoa que saísse um pouco daquela definição do que era o ariano. Né? E no fascismo isso Uhum. vai ter também, Uhum. na forma do inimigo Vai. interno. Né? Aqui no É Brasil também sempre não é com diferente. relação à raça, né? Isso é muito Exato. interessante. E aí é que é o gancho para nós, porque está sempre ligado à raça. A grande questão é qual é a raça que merece viver, né? Quem não merece viver, então pode morrer, né? Exato. Isso se liga de forma umbilical com o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, né? Ou Exato. seja, todas essas categorias para desumanizar o outro, né? Para dizer que, tipo assim, olha, na favela só existe bandido, então eu tenho o direito de baixar um decreto aqui agora e militarizar aquela zona. Né? Eu não sei se o pessoal que está assistindo aí se lembra,
mas em 2017, ainda no governo Temer, houve um processo de militarização das favelas ali no Rio de Janeiro, né, que foi especialmente agressivo ali na região da Maré. E por ali, o que se questionou, principalmente, teve uma época que ficou muito questionado sobre o direito de ir e vir. Né, as pessoas estavam sendo paradas na entrada e na saída da Maré, chamadas a apresentarem documentos. Né? E aí se questionou, pô, eu, por exemplo, isso nunca me aconteceu. Né? Por quê? Porque no recorte de raça é muito claro. Eu nunca sou tratado a priori como bandido. Né? Existe uma população muito específica no Brasil que é tratada como bandido, que são moradores periféricos, Sim. que são pessoas negras, né? E, de forma geral, são as pessoas que se encontram à margem da sociedade, e aí a virada do Achille Mbembe é quando ele faz a virada para a necropolítica, que ele fala o seguinte: isso em si é indissociável do racismo, e para que a gente comece a discutir necropolítica, ou seja, quem tem direito a viver e quem não tem, né, que o Estado comece a definir isso, isso invariavelmente está ligado a essa imagem racista, de quem é que não tem direito à vida. Na Alemanha nazista era o judeu. No Brasil isso se naturaliza com as populações periféricas, muitas vezes com os indígenas e certamente com a população negra, né, do nosso país. Sim, isso. Então, eu acho que é legal a gente mostrar para as pessoas a visão que nós fomos presenteados através da Hannah Arendt, que ela teve uma experiência pessoal muito interessante que mostra para nós como que é fácil a gente banalizar o mal, não é? Ela teve, todo mundo sabe, a Hannah Arendt, ela era uma judia na época nazista e ela escapou né, da perseguição judia e foi morar nos Estados Unidos. E depois de algum tempo, ela assistiu e documentou ah, o julgamento como é que chama ele? Daquele alemão, Eichmann. Eichmann, não é assim que fala? Eu não sei como é Eichmann, que fala o isso. nome do homem. Eichmann, Eichmann mesmo. Eichmann, Ou Eichmann ou Eichmann. Eichmann. As duas pronúncias estão Tá bom. corretas. Tanto faz, eu também não sei pronunciar. É, então, o Eichmann, faz de conta que é isso, que ele chama isso. Enfim, ele era um funcionário da Gestapo, onde ele lidava com documentos, né? E no trabalho dele, normal, rotineiro, então a Hannah, ela fala para nós que ele era um homem banal, assim, um homem comum, que ele era baixo, feinho, franzino, pálido, totalmente um homem sem graça, que tinha um trabalho burocrático, vivia aquela vidinha ali, mas foi ele que assinou e decretou a morte de milhares de judeus, né? E quando Porque, se eu não então me engano, ele estava acabou, supervisionando as ferrovias, até, né, que levaram muitas vezes os judeus aos campos de exato, concentração, né? exatamente, E então ele quando acabou a guerra, ele foi embora para a Argentina e depois de algum tempo ele foi julgado lá e, e a Hannah acompanhou esse julgamento e no julgamento ele dizia com muita verdade no relato dele, eu quero usar essa palavra de propósito, que ele era inocente. E ele argumentava: eu não matei ninguém, né? E então é, a Hannah faz um depoimento para dizer para as pessoas da banalidade do mal, né? Como é que a gente pode compreender isso, né? Quando é que nós somos culpados? A verdade nem sempre nos exime da responsabilidade. Então, ele estava dizendo a verdade. De fato, ele mesmo não matou ninguém. Mas ele foi condescendente. Então, a Hannah faz uma proposta da gente trocar a palavra condescendente por apoiador.
Isso vai fazer a maior diferença na nossa vida. Quem é que você apoia? Quando você apoia, se você não faz nada para impedir ou para pelo menos ter uma postura contrária, você está apoiando. E se você apoia, você é conivente, então você está ajudando a, ao exercício do mal, certo? Uhum. A descoberta da Hannah Arendt é assustadora no sentido de que ela coloca o mal não como essa entidade todo-poderosa, né? Porque, por incrível que pareça, isso é uma coisa reconfortante para nós, né? Você tem um alvo específico. Seria fácil pensar que, por É, exemplo, se Hitler tivesse morrido desde o início, sim, provavelmente não teria acontecido, por exemplo, a Segunda Guerra ou todas as mortes horrorosas que ocorreram da população judia, da população cigana, dos comunistas dentro da Alemanha nazista, né? Mas na verdade não, ele mobiliza como um sintoma. Né? Hitler é um sintoma daquela sociedade, assim como toda sociedade em todo tempo ele tem um sintoma do seu mal. E que o mal é exatamente essa exato. coisa extremamente que basta que uma pessoa siga ordens e essas ordens levem ao caos e ao mal-estar absoluto e à perda da vida, para que essa pessoa seja cúmplice, para que aquilo aconteça. Né? Sim. Ela é bem menos Veja, reconfortante no sentido. Hum, pode falar. não pode terminar, pode terminar. Não, é só que ela é bem menos reconfortante no sentido de que ela nos coloca todos na posição de potenciais cúmplices, né? Claro, Ou seja, toda ação que não é pensada, toda ação que não é moralmente qualificada, que nós não pensamos quais são as consequências daquilo que se toma ou daquilo que se está participando, ela tem o risco de fomentar uma maldade de proporções sisíficas, né? Assim, para não dizer outra coisa, né? é. Eu fico pensando, sabe o quê? Que Hitler não nasceu famoso. Pelo contrário, Hitler não era ninguém. Então, o discurso do Hitler, a narrativa do Hitler, encontrou, encontrou respaldo. Encontrou respaldo nas pessoas, né? Perfeito. Hitler era um homem boçal, né? E o discurso dele agregou a, ao povo de uma maneira que o autorizou a ter o poder que ele teve. E isso não é incomum, a gente está vendo aí. A gente vê como que uma pessoa comum, banal, boçal, profere um discurso de poder e tem o respaldo de uma massa que o autoriza de uma forma ou de outra, mesmo que não explicitamente, mas o apoia por não estar contra, né? Então, a gente tem que pensar nisso. De que maneira nós estamos nos colocando diante dos fatos, né? E qual é o papel que eu desempenho? E eu vejo muitas pessoas dizerem assim: ah, mas eu não quero me envolver nisso. Ou então, é, eu não votei em ninguém, eu votei em branco, né? É como se isso fosse suficiente. Eu já vi também a pessoa que fala assim: ah, eu não votei no fulano, não, porque eu sabia que ele ia perder mesmo, né? E a Hannah fala que nós temos que ser o exemplo daquilo que nós queremos na sociedade. Então, nós temos que ser coerentes entre a minha palavra e a minha ação. Né? Se eu penso de uma determinada maneira, eu tenho que agir dessa determinada maneira. Eu não posso é, pensar de uma forma e agir de outra para poder me acomodar à maioria. Mesmo que eu tenha que ir contra o mundo, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu entendo como sendo o correto. Né? Aliás, tem um termo em grego que fala parresia, né? É a Exato. coragem da verdade, a parresia. Coragem da É verdade, exatamente. ter a coragem da verdade
é que enobrece o nosso espírito e vai fazer com que a gente se sinta, é, vamos dizer assim, produtor de uma sociedade, dessa sociedade que a gente deseja, né? É claro que é muito difícil a gente chegar numa sociedade ideal. Não, a proposta aqui não é que a gente encontre uma filosofia ou uma teoria que nos leve ao ideal. Inclusive, eu não acredito na utopia. Aliás, Foucault tem uma proposta maravilhosa com relação a trocar o nome utopia por heterotopia, né? E ele faz uma Uhum. O comparação com movimento de o inversão do outro. navio, o navio, ele fala, o navio, tem até esse trecho do livro dele, que ele fala que o navio é essa unidade, né, em que ele se contém nele mesmo, mas ao mesmo tempo ele está livre para navegar em vários portos, né? E navegando em vários portos, ele adquire tudo que ele precisa para ser quem ele é. Então, a proposta do Foucault é que a gente seja como um navio, que a gente esteja pronto para as mudanças que a gente precisa construir em nós, né? E, digamos, construir algo a partir daquilo que a gente contém, sendo coerentes com a nossa verdade, né? Eu só queria Praticar a fazer um comentário parresia. que perguntaram ali sobre qual o livro mais clássico da Hannah Arendt, né? E esse que a gente estava falando Sim. especificamente, ele se chama Eichmann em Ah, Jerusalém, né? E sim, o subtítulo é Da Banalidade do Mal. Esse é o livro assim isso, mais clássico, mais citado dela, assim, um livro muito bom. Pode procurar que isso. vale bem a... Quanto ao Tem livro do um Foucault, outro dela, especificamente esse que tem esse conceito, eu não lembro. Você lembra, Tia? do Foucault, eu acho que é os que eu tenho aqui, peraí, quer ver? Em que ele fala de heterotopia. Sim, eu vou achar, eu vou encontrar aqui, peraí, deixa eu Enquanto isso, eu queria encontrar fazer um aqui. breve comentário, se me permitir também. Pode falar. Em Uhum. em relação à questão, como é que isso se amarra, né? Essa questão da parresia e da ausência dela, da banalidade do mal, com a questão do estado de exceção. Porque o estado de exceção, né, e eventualmente com a necropolítica, né? O estado de exceção, ele é É, exatamente, ele é justificado exatamente a partir da ideia de um bem maior. E o bem maior, ele é extremamente arbitrário, ele não necessariamente é percebido como um bem por todos, né? Mas ele é aplicado dessa forma. E aí, como a gente estava falando sobre a ideia do inimigo interno, né? E como é que, por exemplo, quem pega essa questão do bode expiatório dentro da sociedade nazista, por exemplo, são os judeus, os ciganos, né? E qualquer população que não fosse muito normativa no período, né? Assim como isso acontece lá, a gente percebe como é que esse movimento ele foi feito aqui no Brasil com uma categoria muito ampla, principalmente, mas que ela engloba tipos específicos. E que, veja bem, a gente fala aquela frase que ficou célebre, né, num sentido negativo, né, que é aquela do bandido bom e bandido morto, ela não é falada por sim, uma pessoa. Ela encontra solo fértil na sociedade inteira. Né? E é exatamente por isso que ela pega, por isso que ela vira discurso político. É exatamente por isso que se permite uma série de exceções no Estado de Direito para que se possa tratar essas pessoas dentro dessa categoria de bandido, né, como párias políticos, ou seja, são pessoas que não têm direitos. E vejam como é que é engraçado. A pessoa que. Vejam como é que é noticiado, por exemplo, a pessoa que é pego com uma quantidade de drogas num bairro nobre de alguma cidade grande do Brasil, e uma pessoa que é pega na periferia. Como é que uma é chamada de traficante e a outra é chamada de fulano, por exemplo, filho de promotor. Teve um filho de promotora, por exemplo, promotora não, desculpa, de desembargadora, que foi pego com uma série sei. de munições, né, de armas de grosso calibre, foi pego com drogas, e ele não é tratado como bandido no Exatamente. título da É matéria. tratado com todo Ou seja, cuidado, né? exato. Porque o recorte de bandido é um recorte com raça. O recorte de bandido é um recorte social. Né? A pessoa que é chamada de Isso, bandido é uma pessoa muito específica no Brasil. Isso está contextualizado sim. completamente no racismo. Né? Aí que entra, eu acho que ele Mbembe falando sobre a ideia de necropolítica, né? Que quando ele fala que existem mortes que nós aceitamos mais,
que nós naturalizamos. Exato. Vamos pegar aqui alguns exemplos de cabeça, né? Alguns exemplos de cabeça, por exemplo, no início desse ano, agora, tem poucos meses, sumiram 3 crianças em Belford Roxo, agora, que não se tem notícia Sim. deles. Né? É. Ou então, a gente pensa, por exemplo, se eu não me engano, 1 ou 2 anos atrás, eu não estou me lembrando quando agora, o músico Evaldo estava passando por um checkpoint militar no Rio de Janeiro e foi alvejado com mais de 200 tiros. O carro dele, com a família dele inteira. Né? A esposa dele sobreviveu, mas ele não. Né? E o que aconteceu se eu não me engano, 12 pessoas envolvidas nesse tiroteio? Estão todas livres. Por quê? Porque a justiça militar julgou, porque é uma categoria de pessoa que a gente aceita a morte. Vocês veem alguém indignado com isso hoje? Né? Ou seja, é assim que o Achille Mbembe mostra como é que a necropolítica ela é uma coisa pensada. Existe uma categoria que é colocada como um inimigo de forma mais ou menos explícita dentro da nossa sociedade, e isso justifica todo tipo de coisa. Porque isso não justifica meramente essa ação de você alvejar uma família que é percebida como menos valiosa. Né? Isso justifica todo um aparato militar ser utilizado contra a sua sociedade. Né? Isso coloca cada vez mais a vida como uma coisa menos valiosa e a vida como uma consequência, um produto. Ou seja, existem pessoas que são menos produtivas, menos valorosas. Né? Se você tem uma sociedade que visa o lucro, ao invés de visar a vida, inevitavelmente você vai separar as pessoas entre aquelas que dão lucro e são produtivas, daquelas que não são produtivas, que só dão despesa. Então, todos aqueles que dão problemas, né? E aí nós vamos ter a questão da raça, da sexualidade e da velhice. Os velhos, os homossexuais, os pretos podem todos morrer. Não vai fazer falta nenhuma. Pelo contrário, vai parar de dar trabalho. Então, essa é a sociedade que visa apenas o lucro, que pensa só no dinheiro. A sociedade que é movida pela economia. E, infelizmente, nós estamos vivendo, na nossa atualidade, esse tipo de sociedade. Não é? Nós temos visto as pessoas totalmente escravizadas, né? Trabalhando desesperadamente. Eu vejo agora, depois que passou para home office, as pessoas têm sido exigidas além da conta. Elas trabalham 4 horas a mais das 8 de trabalho que elas trabalhavam normalmente, e elas não têm coragem de dizer para o chefe, para o gerente, ou não, chega, para de me mandar serviço, já passei minha cota. Porque as pessoas estão submetidas. Então, elas não são administradores de si mesmos. Né? Elas, na verdade, isso é uma grande mentira. A gente não é livre. A gente está submetido a um poder que está que permeia a sociedade inteira. Né? Tem um exemplo que está bem premente assim, na minha cabeça, porque ele é um exemplo recente. Né? Como nós tivemos recentemente uma reforma da Previdência, uma das coisas e aí a gente entra no assunto do contexto atual, né? Mas uma das coisas que estava sendo feita, né, a olhos vistos, assim, estava sendo noticiado por todos os portais assim, de notícia maiores do Brasil, era um tipo de cálculo macabro falando das pessoas morrendo e o quanto se economizava na Previdência. Né, porque obviamente a população mais velha que está morrendo, então essa população é vista exclusivamente como despesa. Né? Esse é o fim lógico de uma sociedade pautada exclusivamente no lucro. Né? E que coloca essas pessoas, com o valor da vida dessas pessoas, exclusivamente na maneira como elas dão lucro ou elas causam despesa para nós. Né? Ou para a sociedade como um todo. É uma relativização absoluta que eu acho que tudo isso funciona como um certo prelúdio para o que a gente está vendo agora. Né? Ou seja, enxergar a vida, em grande parte, como descartável. Né? Nós nos tornamos, e a gente já mencionou isso em grande parte, né? Nós nos tornamos produtos e administradores de nós mesmos. Né? Todo aspecto da vida humana é transformado em commodity. Né? E aí a gente começa a relativizar, por exemplo, quase 4 mil mortos por dia. Hoje nós tivemos 3.780 mortos.
São pessoas que, se a gente parar para pensar, que tem rosto, que tem família, que teve uma vida, que produziu coisas maravilhosas. Por exemplo, um era músico, o outro falava coisas, ajudava pessoas, o outro era, não sei, às vezes era psicólogo, o outro era professor. Então, assim, a gente não consegue nem dar conta do nível de perda que nós estamos tendo, porque não há tempo para luto. Não há tempo nem para poder processar a perda que nós estamos tendo. Porque se a gente processar, a ideia é que eu paraliso minha produtividade, né? Existe uma mandatoriedade, uma obrigatoriedade da felicidade, né? E aí a gente fica mostrando isso no Instagram o dia inteiro, né? Olha como eu estou feliz, olha como eu estou fazendo só coisa boa, etc, né? É assim, é um teatro do absurdo que nós fazemos uns para os outros o tempo todo, Uhum. né? É. Tudo é esse Se mando. você entrar no LinkedIn, você vai achar que a vida corporativa é a coisa mais maravilhosa do universo, né? Estão todos escravizados e todos sabem disso. E ninguém sabe como sair disso. Como que nós vamos deixar de ter uma vida fascista? E nem sabemos que estamos tendo uma vida fascista, né? Porque ao invés de estarmos numa sociedade humanista, como deveríamos ter, porque já temos condições para isso, nós já temos, inclusive, instrumentos de pensamento para ter uma sociedade um tanto mais humanista. Não perfeita, não utópica, mas heterotópica, né? Mas mais humanista. Como que nós vamos fazer essa passagem? Como que nós vamos deixar de aprender a dizer não quando ultrapassam o nosso limite, né? E exigem de nós algo que está acima do que nós precisamos dar ao outro, né? Ser subjugado pelo outro, não é? Muito bem. Eu acho que você trouxe um conceito muito interessante, que é uma contribuição maravilhosa do Foucault e da academia francesa de forma geral, né? Você tem o Gilles Deleuze, por exemplo, que ele tem essa noção de fascismo molar, né? Ou seja, é por Sim, isso que o Foucault fala de uma vida não fascista, né? Porque a gente está falando também de uma sociedade em que nós, como o Foucault analisa essa microfísica do poder, né? Como ele mesmo chama, né? Ou seja, como nós estamos determinando pelo poder e somos determinados também ao mesmo tempo pelo poder, né, entra nessa condição de que nós também somos reprodutores desse fascismo. É aquela coisa que a gente mencionou ali atrás do terreno fértil. Ou seja, esse discurso do bandido bom é bandido morto, né, que se fala, por exemplo, ele não encontra terreno fértil se as pessoas não reproduzissem isso. Né? Ele não ia exato. ser visto como uma coisa que deve ser, deve encontrar reverberação, ou a gente deve reproduzir, ou isso é um problema de fato, se as pessoas não estivessem falando isso. Então, exatamente esse conceito da heterotopia do Foucault, ela é o oposto completo do fascismo, porque o fascismo ele é exatamente a ideia de que eu não consigo tolerar o outro, eu não consigo conviver com a diferença. O outro ele está ali só como É. ameaça, né, como perigo e basicamente como um Competitivo, né? espantalho. Como Sim. competidor, Uhum. nas fases mais agressivas que a gente vive agora do capitalismo, e ele é um depósito de tudo aquilo que eu acredito que é ruim na sociedade. E ele nunca é uma representação da realidade. O outro nunca é essa. E aí é por isso que cria essa distância, que é até engraçada. Porque as pessoas não se conversam e se surpreendem na hora que conversam com uma pessoa que está com outra opção, com outra posição, e veem que aquela pessoa tem um monte de coisas em comum. Né? Porque afinal é um ser humano. Né? E aí é exatamente aí que o fascismo ele não pode, para ele é imprescindível que eu negue a realidade, que eu negue o outro. Ele tem que sempre que sobreviver na forma de seita. O outro é sempre o perigo e eu não posso me aproximar dele, porque o risco é que eu deixe de me radicalizar. Exato. Eu acho que o risco muito maior é o da sobrevivência mesmo. Porque nós acreditamos que se a gente não se submeter, nós vamos morrer. Então, nós temos essa herança cultural de escravidão, né? Nós somos um país ainda que vive sob um olhar colonizador, em que nós achamos que se nós não estivermos do lado certo, certamente nós vamos morrer. E isso permeia a sociedade, né? Hoje nós temos uma sociedade ou faminta ou extremamente cansada. A Maíra está dizendo aqui que nós somos a sociedade do cansaço, e é isso mesmo. Nós estamos divididos entre famintos ou extremamente cansados. Às vezes temos até o dinheiro para vencer o mês,
rico são só pouquíssimos, né? Dá para contar no dedo, meia dúzia. Então, ou temos dinheiro, estamos extremamente cansados, ou estamos famintos. E aí o medo da morte permeia a sociedade, não é? Ah, É, é muito bem lembrado. Isso é um conceito também importante dentro da necropolítica do Achille Mbembe, é, que ele fala sobre o seguinte, que essa ideia da necropolítica, ela não é só a ameaça da não existência da morte, né, como a anulação do sujeito, mas ela também é a manutenção da pessoa no limiar entre a existência entre a existência viva e e a não existência da morte, né? A manutenção é como o Silvio que repete muito essa expressão, né? E aí me desculpa, eu não sei se é dele ou do próprio Achille Mbembe. Eu acredito que é do Achille Mbembe, que ele fala que assim todo mundo no neoliberalismo vai ter seu dia de preto. Ou seja, não é necessariamente pertencer a uma população marginalizada e vilanizada dentro da sociedade para que essa condição seja imposta sobre nós. Todos nós vamos ter a possibilidade de experimentá-la, porque essa é a maneira que o controle e a vigilância foi imposta sobre nós. Agora, é o constante medo exato, da não sobrevivência. O exato. Fanta está E aí pedindo para você. repetir a questão do fascismo molar. do fa- Você quer falar um Aham. pouquinho? Não, pode falar. Você começou a falar, pode falar. Explica aí. Não, o fascismo molar, eu não vou conseguir me estender muito nele, não, porque é um conceito bem mais complexo do Deleuze. E isso eu não sei Do se esse ele Deleuze. desenvolveu junto com. Eu não sei se esse ele desenvolveu junto com o Félix Guattari, né? Ou se esse é de uma obra dele mesmo, né? Mas é a ideia do fascismo como um processo de reprodução visceral própria. Ou seja, de que o fascismo, é claro que ele se dá na organização política mais ampla, mas isso não seria novidade o Gilles Deleuze trazer. Né? Essa questão já está examinada, né? Todos os mecanismos, inclusive políticos do fascismo. Né? E muito bem examinado por pensadores de várias outras. Dentro da psicologia nós temos o Reich, né? Dentro da política, por exemplo, como um pensador marxista, nós temos o Gramsci, né? Que foi um grande analista do fascismo. E sofreu nas mãos do fascismo, né? Sofreu pessoalmente uma punição de Mussolini, morreu na prisão, né? Mas o Gilles Deleuze ele É. fala disso como um processo que nós reproduzimos diariamente, né? E pautado justamente nessa perspectiva de que o poder é um processo microfísico. Ou seja, de que Sim. o fascismo também se dá nessas pequenas estruturas de poder que nós montamos diariamente. Né? De que a anulação do outro, por meio da imposição de si, ela é uma forma microscópica desse fascismo. Sim, você disse bem, é microscópico, né? Mas a gente não percebe o tanto que engessa uma sociedade. Até hoje a gente tem noções de a mulher não pode sentar de um jeito, o homem pode. Né? O que que uma pessoa pode fazer que a outra não pode? Porque é assim, porque é assado, né? Então, tem toda uma estrutura que determina e que dita certas regras que a gente banaliza e acha que é normal, que é assim mesmo, a gente até usa isso, né? Fala, não, é assim mesmo, né? E vai levando. Muito bem. Eu quero fazer uma proposta que, na verdade, é, é do Foucault, né? Que eu sempre falei, e eu gosto de pensar nisso, que é o exercício da imaginação. Como que a gente vai sair, então, desse estado em que nós estamos nos vendo, né? Em função desse mal-estar de pensar que nós estamos todos prisioneiros de uma política em que nós não temos, a princípio, uma saída. Eu gostaria de pensar, baseado no que eu vi do Foucault, nessa coisa de você cuidar de si. Se eu não dou conta de mudar uma sociedade inteira, então por que não eu começar por mim mesma, não é? Então eu vou exercitar o cuidado comigo mesma. O Foucault fala que o cuidado
consigo mesmo pode ser a partir de meditação, da escrita de si, do conheça-te a ti mesmo, que é analítico, né, de si, Uhum. de saber da sua história, não é? É, e essas práticas de reconstrução de si. Ele fala do belo, né, de você é, construir o belo em si. Essa noção de querer ser o exemplo vivo daquilo que você deseja fora de si, certo? Então, E eu é acho muito que... importante pegar essa noção do autocuidado do Aham. Foucault. É importante fazer uma certa distinção também de que ela, de forma alguma, ela descamba para um aspecto narcísico, né? Ela não é Ah, um... sim, Porque bem pensado. muitas das pessoas... porque assim, pode soar como uma coisa às vezes que assim que a gente está vendo muito por aí, né? Que fala assim, que o pessoal tem aquela coisa do, por exemplo, de brincar com a coisa do skincare hoje em dia, né? Como uma coisa de autocuidado. Isso é ótimo, né? A gente não estou falando contra isso aqui de forma alguma, né? Mas a questão toda do Foucault não é Sim, isso. É uma questão de pensar-se em todo não. momento, né? E pensar-se em como É nós somos exercício do determinados. pensamento, né? Exato. Em pensar como que a Como nossa nós... identidade é determinada muitas vezes de fora para dentro também, né? E que toda escolha, né? E aí eu já adiciono uma questão minha também, né? Mas para mim toda escolha, por mais que ela não pareça, ela é uma escolha moral. E por mais que a gente não queira pensar dessa forma porque dá preguiça, a gente não quer pensar dessa maneira porque, né, dá uma certa culpa também muitas vezes, né? Mas é necessário pensar dessa maneira sob o risco de, se não for pensado, né? E aí aproveitando que o Foucault também bebe muito nas fontes gregas, o Sócrates falava, a vida não examinada não vale a pena viver, né? Mas é exatamente esse o risco. Ou seja, a gente viver de acordo com os ditames ou externos, que nos são impostos e sem que a gente veja, ou nós somos determinados pelos desejos mais estúpidos, que não são representativos do que a gente... Isso é uma ilusão de eu. Né? Porque muitas vezes É, eu quero, por exemplo, eu quero muito estudar para aprender alguma coisa. E por que não faz, se esse é o meu desejo? Né? Ou seja, porque eu estou sendo determinado por uma diversidade de outras coisas também. Aí, né? Que muitas vezes me impedem de me engajar exatamente naquilo que eu percebo como bom para mim. Né? uhum, sim. É importante a gente pensar que o cuidar de si não é uma posição narcísica. Inclusive, o Foucault fala que o narcisista, ele, na verdade, ele não se ama. Ele ama uma representação de si, né? Ele ama o que ele criou como imagem. Ele não se E que passa pelo conhece olhar do outro. e que passa pelo olhar do outro. Então, assim, falando o português claro, ele é só fachada. Na verdade, ele é vazio. É interessante a gente pensar que os gregos faziam distinção entre a estultice e a sabedoria, né? O homem estulto é aquele raso, vazio, é aquele homem que deixa a vida me levar e vive da aparência. São os homens mais comuns, homem que eu falo é ser humano, tá, gente? É o homem com H maiúsculo. O ser humano que é estulto, né? A estultice é o contrário da sabedoria. A sabedoria é o conhecimento de si. É a pessoa que investiga, é a pessoa que está sempre perguntando por quê? Por que eu sinto assim? Por que eu sou assim? Por que eu quero assim? Por que é assim? Será que tem que ser assim? Então, a pessoa que investiga e que quer ir fundo, ao contrário do estulto, que espera que alguém diga o que é o certo. Então, o estulto acredita nas fake news, o estulto não investiga para ver se uma reportagem é de fato algo confiável e, e vai pelo que o outro diz a ele que é bom. E isso é viver no raso, não é? Então, eu gosto de pensar que adquirir a sabedoria é acionar a imaginação, porque como que eu vou inventar algo novo para mim se eu não posso usar a minha imaginação?
E, e o cuidado de mim, que é eu olhar para mim, olhar para dentro, olhar para a minha história, porque cada um de nós tem uma história, né? E é, desenvolver em mim o que eu quero para o mundo, tá? Eu queria só fazer um comentário em relação a essa questão do estulto, né? Que é importante lembrar que nenhum estulto acha que é estulto, viu, gente? A autoanálise e o questionamento de si tem que estar nos acompanhando o tempo todo. Sim, bem pensado. Nós somos seres em construção, né? É isso que você está falando, né? Que a gente não vai ficar Perfeito. pronto num dia só. Exato. É aproveitar para resgatar uma ideia da fenomenologia, né? O ser humano não é um ser, né? É um sendo. Né? É um sendo, é isso aí. Então vamos sendo, vamos experimentando. Mas se a gente não puder navegar, se a gente não puder ter as experiências e olhando para dentro, né? É, não tem saída. Não há saída se você não fizer o movimento primeiro para dentro, né? Para eu ser o exemplo do que eu quero ver do lado de fora, não é? Exato. Então tá, gente. A gente está com Nós quase uma vamos. hora de live aí. Você quer abrir para pergunta para o pessoal Isso, fazer nós alguma estamos coisa? na hora de finalizar. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Para a gente Ah, eu, finalizar? não, eu acho que você já fechou com chave de ouro. Eu acho que eu estragaria a partir daí. Então tá, eu quero falar para as pessoas que a live vai ficar gravada e eu vou deixar os nomes dos livros, tá? As pessoas me pediram aqui o livro do Foucault, o livro da Hannah Arendt e também o do Silvio de Almeida. Vamos deixar os livros todos aqui, né? O do Vamos. Mbembe também. E Uhum. se as pessoas quiserem ter essa bibliografia que a gente se baseou nela para conversar hoje, nós vamos deixar aqui. Obrigada, eu estou feliz de poder falar e principalmente de atravessar, né, conversas onde eu não sou especialista propriamente, né, a gente não é especialista, mas justamente é essa a proposta, é de sair do lugar, é de abrir questionamento, é de poder navegar por aí, né, com o nosso barquinho. Exatamente. Queria só fazer um pequeno comentário aqui, porque a Ariane Reis comentou aqui, agora que eu estou vendo o comentário dela, só um minutinho. Ah, Ela falou sobre o preconceito do mercado de trabalho, cargos representativos para pessoas que vêm de universidades de elite, fluência de idiomas que a maioria nunca sim, terá acesso. São as pequenas formas como as pessoas são anuladas, né? Como elas são definidas através do acesso que elas têm e delas como produtos, tudo vai virando penduricalho de personalidade, né? isso, Num mundo que valoriza as pessoas como produto, isso não deixa de ser até penduricalho de personalidade, né? Isso vira mais ou menos uma ideia de como se estivesse agregando valor à marca, né? É uma coisa horrorosa, de desumanização de si. exatamente, Mas assim, eu acho que essa proposta nova do Mbembe, ele é muito extensa, ele é muito complexa. A gente pode fazer assim umas 30 lives que não vai esgotar tudo que a gente tem que falar sobre essa forma social que nós estamos vivendo, né? E tem conversa ainda para muitas lives. Vamos em frente. É verdade. Queria também reiterar o agradecimento aí a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, viu? Eu também agradeço muito, Pedro. É sempre bom conversar com você. Igualmente, prazer foi meu. Um beijo. Beijo para todo mundo. Muito obrigada por vocês assistirem. Até a Beijo, próxima. Até gente. terça-feira que vem. Até a próxima Tchau, terça. tchau.